Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Bom estarmos na casa de Deus, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alegria aí, irmão, para Jesus? Tem alegria? Oh, glória! Jesus é maravilhoso. Abra a tua Bíblia, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 5, uma palavra conhecida da igreja, mas é a palavra viva de Deus. Oh, glória! Estou muito alegre com o Senhor, irmãos. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede, que estavam no outro barco, para que, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche teus olhos, irmãos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai, está aqui o teu texto, Pai, a tua palavra. Eu não tenho nada, Senhor, para a tua igreja, mas o Senhor tem. A tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, e a tua palavra, Senhor, é certa nesta noite. Pai querido, Pai amado, perdoa, Senhor, os meus pecados, os meus defeitos. E eu te agradeço, Senhor, por este rico momento, Pai, a qual o Senhor nos concede, que sermos usados por Ti. Pai querido, Pai amado, Teu Espírito Santo já sondou o coração de todos, Pai, desde a hora que acordamos. Temos os nossos intuitos, temos, Senhor, aquilo, Pai, que viemos pedir a Ti, mas chegou a hora, Pai, a qual o Senhor fala com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando, irmãos, hoje em casa, relutei, né? Porque a semana foi tensa no trabalho, mas graças a Deus estamos trabalhando. E o tempo, né, irmãos? Eu falei até com o pastor, tá difícil o negócio, pastor. Prega o Senhor, né, pastor? É difícil, né, irmão André? E na hora que eu peguei para meditar na palavra, irmãos,
ontem, hoje, e foi uma agonia muito grande, irmãos. Palavra para cá, palavra para lá. E na hora que eu fui em casa hoje, tomei até um banho antes, eu vou tomar um banho. E não tinha, de mim eu não tinha nada. Aí eu peguei na mesa, que fica no meu apartamento hoje, peguei a Bíblia. A minha esposa estava descansando após o almoço. Eu ajoelhei na mesa, coloquei a mão em cima da Bíblia, falei: Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Falei: Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Estou vazio, Senhor, mas é o Senhor quem me enche. E eu comecei a folhear a palavra, e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração de uma maneira tal, irmãos, que eu falei: é só o Senhor, porque eu não tenho nada. E o Senhor me fez lembrar de muitas coisas, irmãos, porque eu gosto de pescar também. E o Senhor invadiu o meu coração com a palavra dele, foi maravilhoso. E olhando para esta palavra, irmãos, de vendo os discípulos aqui, né, os primeiros discípulos, que através desta palavra, se eu fosse colocar aqui, né, uma epígrafe, um tema para esta palavra, eu falei: que sermão é esse do céu? Que sermão é esse do céu? E nós vamos entender, ao percorrer essa palavra, a qual Deus vai falar ao nosso coração. Que sermão é esse do céu, irmãos? Que sermão é esse? Discípulos do Senhor foram ao mar pescar, nada apanharam, encostam nos barquinhos no lago de Genezaré, descem, estão lavando as redes, e Jesus passando pelo lago de Genezaré, e a multidão apertando a Jesus, porque a multidão estava querendo ouvir a palavra de Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. E eu gosto de entrar na cena, eu gosto de entrar na história, irmãos, e me fazer um personagem da Bíblia, lá dentro da história. E a frustração dos discípulos, de pescadores, que foram ao mar, tiraram o sustento para sua casa e nada apanharam. Mas um dia, como outro qualquer, eles estão lavando as redes, e Jesus fazendo a obra, Jesus cumprindo o seu ministério na terra, Jesus falando do amor de Deus, anunciando o reino de Deus para todos aqueles que estavam cansados e oprimidos, e Jesus falando amor, e a multidão vindo de todos os lugares, de Genezaré, de todos os lugares em volta, e apertando a Jesus. E Jesus já tinha percebido a frustração, já tinha entrado na cena, já tinha visto toda a multidão, já tinha visto que a noite toda eles não apanharam nada de peixe, porque Jesus, ele sonda, irmãos, o nosso coração, através do seu Espírito Santo. Ele sabe da minha aflição, ele sabe da sua aflição, ele sabe da minha necessidade, ele sabe da sua necessidade. E nessa palavra maravilhosa, Jesus, ele pede o barco de Simão emprestado, porque era muita gente, irmãos, muita gente. Imagina nos dias de hoje, pastor, Jesus andando assim, curando, fazendo milagres, maravilhas, prodígios. Imagina o tanto de gente. É esse tanto aí que você está imaginando que estava apertando a Jesus. E pede o barco de Simão para apregoar o reino de Deus. Então ele pega a frustração daqueles que iam levar o sustento para casa. Ele pega a necessidade de todas aquelas pessoas para falar do reino de Deus. É lindo falar do reino de Deus, irmãos. É maravilhoso. Eu quero falar um pouco da epígrafe aqui de um contexto do lago de Genezaré, porque muitas pessoas não conhecem o lago de Genezaré. Era um lago muito grande, uma bacia, fosse como uma bacia muito grande, 21 quilômetros, irmãos, e 15 quilômetros de largura. Já imaginou isso? Um lago, 21 quilômetros, antes de chegar no braço do mar, 15 quilômetros de largura.
Para os irmãos terem ideia, grandes milagres de Jesus aconteceram ao redor deste lago, no ministério de Jesus. Muitas cidades estão à beiradinha desse lago, que são 21 quilômetros e 15 de largura. Então era uma bacia em muitas cidades. E Jesus passou por todas essas cidades, fazendo milagres, maravilhas e prodígios sobre toda essa extensão, irmãos. É muito grande o lago, mas grande é o amor de Deus. Ali tinha a cidade de Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré e Betsaida. Aqueles que amam a palavra de Deus vê que os maiores milagres, irmãos, são em volta dessas cidades. E para a gente que estuda, são as cidades, financeiramente falando, mais precárias da época, que mais passavam necessidade, que tinham o seu sustento do mar, que tinham o seu sustento de fazer vasos na olaria, que tinham o seu sustento de difícil acesso, irmãos. Aleluia. Mas quando Jesus entra na história, irmãos, e a multidão, porque alguns dos discípulos de Jesus falavam que o povo seguia ele só por causa do alimento, mas não era só por causa do alimento, irmãos. Era por causa da essência de Jesus, era por causa daquilo que nós encontramos em Jesus. Eu não sei qual foi a praia que Jesus te encontrou, qual era a sua debilidade, a qual Jesus entrou na sua vida, o que era que você estava passando quando Jesus entrou na sua praia. Eu não sei o que era, mas Jesus conhecia. E hoje estamos aqui glorificando a Deus pelos benefícios que Ele tem nos trazido para com a nossa vida. Aleluias. E primeiramente que eu falo nessa palavra é que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus. Aí quando a gente vai lá em Amós 8:11, pastor, é lindo, é maravilhoso, multidão. E fala assim, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Era um povo que não queria pão, que não queria água, o povo queria ouvir Jesus apregoando as boas novas, apregoando o reino de Deus. O povo apertava e chegava mais povo, irmão Malesse, e chegava muita gente, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, para ver os milagres de Jesus, para ver Jesus curar, para ver Jesus, ver o paralítico sair saltando, para ver o cego voltar a enxergar, mas principalmente aquele que estava deficientemente, espiritualmente falando, doente, sem ter palavra, sem ter nada. Aí vem Jesus pelas regiões, pela cidade de Genezaré, ele vem por Tiberíades e ele vem falando do amor que cura, que salva, que liberta. Muito coxo, muito aleijado, muita gente que tinha necessidade, esperando algo. Aí surge ele, o mais bonito de todos, o apregoador do evangelho, que tem o poder sobre suas mãos. Ele vai apregoando e o milagre vai acontecendo. Ele vai apregoando e multidões vão se chegando a ele. Ele vai falando do reino de Deus e muita gente vai se envergando, porque eles querem a presença que eles não tinham antes. Como é que você entrou aqui nessa noite? Tinha um vazio ou tem um vazio dentro de você? Tem um vazio dentro de você? Só Jesus, só a palavra pode encher esse vazio a qual você entrou aqui nessa noite, irmãos. Então muitas pessoas com um vazio muito grande escutaram Jesus, escutaram que Jesus curava, escutavam o que Jesus fazia. Eu também, irmãos. Eu escutei muito tempo na minha vida que Jesus curava, que Jesus libertava.
que Jesus ia fazer algo na minha vida. E eu lembro, irmãos, eu vou fazer esse testemunho que veio o coração aqui agora. Quando o pastor Jair entrou dentro da minha casa, irmãos, e quando o primeiro dia que eu entrei neste lugar, vinha um monturo de lixo naquele canto. Era assim, quando o pastor entrou, eu me sentia um lixo dentro da minha própria casa, de tanta droga que eu estava usando. Aleluia. E minha esposa orando, do jeito dela orar. E eu conhecia, de ouvir falar de Jesus. Ia para a igreja por ir para a igreja. Entrava na igreja, irmãos, e saía da mesma forma. Aleluia. Mas este Jesus maravilhoso entrou na minha vida, usando a vida do pastor Jerry. Eu olhava para ele, e era o inimigo que estava na minha vida. Eu falei, quem é esse? Mais magro do que eu, cheio de tatuagem, desse jeito assim falando, irmãos. Ele vai poder fazer alguma coisa? E fala assim comigo, 7 dias. 7 dias, Deus começou a abrir o meu olho espiritual. Porque depois de 7 dias, irmãos, eu estava usando tanta droga, porque eu não dormia mais no mesmo quarto que ela, eu dormia no outro quarto para usar droga, dentro de casa, irmão. E aquele dia, Deus abriu o meu ouvido espiritual, porque o inimigo falava, e eu escutava, irmãos, como eu escuto a voz de vocês. É hoje que a polícia vem e prende, é hoje que vão matar, é hoje que ele vai abrir a janela e vai se jogar daqui de cima. E eu estou falando isso, irmãos, porque Deus é minha testemunha aqui, porque Ele abriu o meu ouvido e ouvi os anjos de Deus falando, não, Ele não vai fazer isso porque Ele tem uma obra. Eu ouvia isso, irmãos, não, Ele não vai fazer isso porque Ele tem uma obra em minha vida. Aleluia, oh glória. Você está entendendo, irmãos, o que Jesus faz com uma vida que vai atrás da palavra de Deus, que quer uma mudança de Deus? Assim eram essas pessoas, assim era esta multidão, assim é esta multidão que vai vir aqui bater na porta da igreja, pastor Jerry, cansados, oprimidos, esmurrados pela sociedade que os despreza, igual a todas essas cidades humildes que eu falo. Irmão, Deus tem uma palavra na minha e na tua vida aqui nessa noite. Deus vai te levantar para fazer uma obra maravilhosa aqui neste lugar. Igreja no Caminho, igreja cristã, porque ela está na vontade de Deus. Aleluia, oh glória. E a palavra que Jesus pregava e ensinava, palavra que transformavam as pessoas. Transformação, irmão, 360, transformação mesmo, irmãos. Aleluia, Jesus. Transformação, irmãos. É isso que Jesus faz, Ele transforma, Ele muda. Aleluia, Ele muda, irmãos. Como diz o ditado, da água para o vinho mesmo, Ele muda, Ele muda, Ele muda. Só Ele, Ele muda. A graça, favor e merecido, ela te alcança e ela muda a sua vida através da palavra que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui nessa noite e o Senhor já falou contigo. Eu falo contigo de novo. Se tu não se arrumares, o Senhor vai contar os teus passos sobre esta terra. Aleluia, e vai morrer. Lamancho condorou e a saia com bondaia. Chega, diz o Senhor, para com a tua vida. Oh glória, aleluia. Chega. Eu brinquei muito, irmãos. Aleluia. Eu brinquei muito. E o tempo passa. Fala isso para o seu irmão, o tempo passa. E às vezes você perde alguma bênção por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo. Às vezes você perde algumas bênçãos. Aleluias. Às vezes você perde algumas portas na sua vida. Às vezes você perde coisas que vão ser irrecuperáveis. Que você vai pensar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Aleluias. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo. Isso é fato, isso é verdade. Muitos valores que você não deu
São coisas que você vai perder na sua vida. E o tempo passa rápido demais na nossa vida, irmãos. E a obra de Deus está aí. Se você pôs a mão no arado, irmão, não larga o arado. Volta a semear na terra do Senhor. Volte a pregoar. Volte a falar do amor de Deus. Não é tempo de largar, é tempo de plantar. É tempo de você se erguer, se levantar e dizer: só o Senhor é Deus da minha vida. Só Ele que vai caminhar contigo. Só Ele que você vai falar: eu confio, porque Ele é Deus. Aleluia. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no seu braço e fala: a minha mão e o meu braço me deram tudo que eu tenho. Pobre, cego, nu, maldito, tu vai voltar para o pó da terra. Aleluia. E nada você vai levar dessa terra. Aleluia. Hoje você pode ter muitos amigos que batem nas suas costas, mas Ele é o nosso amigo verdadeiro. Confia nele, irmão, confia nele. Confia nele. O homem é falho, o homem é pecador, mas confia em Deus, confia nele. É Ele que tem palavra de vida eterna. Aleluia. Oh, glória. Eram palavras que alimentavam a alma. Era isso que essa multidão corria atrás de Jesus. Chegavam com a alma abatida, a alma cansada. Chegavam tristes, com problema na família, com problema no trabalho, com problemas em várias ocasiões. E Jesus lançava a palavra, e as almas se assentavam, não ligava para pão, não ligava para água, não ligava para nada. Irmãos, a palavra é enfática nisso em outros capítulos, porque Jesus se preocupava até com isso depois. Falava para os discípulos: ei, vão procurar pão, vão procurar, porque eles não saem daqui, estão há muito tempo. Como é que eles vão voltar para casa sem alimento? Mas o alimento que alimenta a alma, Jesus estava garantido e está garantido nessa noite. Ele está alimentando a minha e a sua alma através de uma palavra que cura, que sara as feridas, que move, irmão, sobre a nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Santo de Israel. E outro ponto, pastor. As pessoas. Outro ponto, igreja. As pessoas que ouvem a Jesus saem diferentes. Oh, glória. Parece, as pessoas que ouvem a Jesus, elas vão ouvir Jesus e elas voltam diferente. Uau, que gostoso. As pessoas ouvem a Jesus e elas voltam diferente. A semente é plantada, elas voltam diferente, irmão. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas você vai voltar diferente para dentro da sua casa. Você vai voltar diferente para dentro do seu trabalho. Você vai voltar diferente para a sua faculdade. Você vai voltar diferente. Você vai voltar diferente, diz o Senhor. Aleluia. Quem chegava triste, saía alegre. Quem chegava triste na presença de Jesus ali, saía alegre, irmãos. Oh, glória. Quem chegava desanimado, voltava animado, irmãos. Quantas vezes você foi para a igreja bem desanimado? Quantas vezes você foi para a igreja abatido? Quantas vezes você foi para a igreja doente espiritualmente? E como é que você voltava para sua casa alegre, saltitante? Porque falou: Deus falou comigo, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Porque é isso, aquele que vai e ouve a palavra, ele é mudado, não pelo homem, não pelo pastor Jay, não pelo presbítero Ricardo, não pelo presbítero Marese, mas sim pela palavra de Deus. Aleluia. Por isso que eu gosto de falar, né? Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Fala para o seu irmão: confia nele. Fala isso para o seu irmão: confia nele. E ele tudo fará. Ele tudo fará. As pessoas ali deixaram seus afazeres, irmãos, para ir atrás de Jesus. Aleluia. Deixaram seus afazeres, o cotidiano do dia a dia, cansados de muitas coisas que aconteciam, irmão Eliel, na sua vida. Muitas coisas que
repetidamente, olha que lindo, Senhor, repetidamente está acontecendo na sua vida. Repetidamente, irmão, olha, ó. Repetidamente. Confia nele. Confia nele. As pessoas saíram dos seus afazeres para ir ao encontro de um Deus maravilhoso que muda a história. Saíram para ouvir uma palavra, irmãos, que muitas das vezes nem seu pai nem sua mãe falou para você quando você necessitava. Saíram para ouvir uma palavra, irmãos, que muitas das vezes você tristemente estava lá, esperando alguém da sua casa falar alguma coisa, e você ficou frustrado porque você não ouviu. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão nessa noite. Ele não te deixa frustrado, Ele não te deixa confundido. A palavra dEle é verdadeira e fiel, e vai cumprir aquilo a qual tem mandado o Senhor para com a sua vida. Aleluia! Oh, glória! O Senhor, confia nele, irmão, confia nele. Aleluia! Porque Ele cuida daqueles que colocam sua confiança nele. Em quem você tem colocado a sua confiança nessa noite? O que você tem colocado a sua confiança? Há uma direção nessa noite para mim e para a sua vida. Há uma direção. Diz para o alto e avante. Deus deu uma direção para a tua vida nessa noite. Aleluia. Confia nele. Confia nele. Aleluias. Oh, glória. Essa história maravilhosa. Aleluias. A qual Lucas foi usado, né, pelo Espírito Santo a escrever para nós até os dias de hoje. Lá em Mateus 4,18 e em Marcos 1,16. Fala da mesma história, mas aquela pincelada rápida. Que diz assim: e Jesus passou por Genezaré e viu Simão e seu irmão e os chamou. Só fala assim, dessa maneira. Os outros dois evangelhos só fala dessa maneira. E Jesus os chamou: vou fazer de vocês não mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Mas quando chega no livro de Lucas, irmãos, que ele relata isso, que o Espírito Santo abre a mente de Lucas, e Lucas vai descrevendo aquilo que ele viu e aquilo que ele participa. É maravilhoso, irmãos. É um up diferente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas histórias, na minha e na sua vida, ela pode passar por um... Mas o dono da caneta de ouro, que escreve a minha e a sua vida, ele escreve detalhadamente, irmãos. E você é testemunha disso. Você é testemunha disso. Você é uma carta escrita por Deus. Às vezes nós saímos do percurso daquilo que Deus escreve em nossas vidas. Dói, mas quando o Senhor chama de novo e fala: confia em mim, porque é eu que vou fazer na sua vida, Ele toma as rédeas de novo da nossa vida. É maravilhoso, irmãos. É lindo demais. Um dia comum, né? Para os pescadores que estavam lavando suas redes. Pô, não deu. Ô, Pedrão, Simão, não deu. O senhor sabe, né? Nós pescamos a noite inteira. O mar não tá para peixe. Já ouviu falar desse ditado? O mar não tá para peixe? Eu já passei por isso, irmãos. Já fui fazer uma pesca em alto mar de 24 horas, só dando banho em sardinha e lula. Você pega a sardinha, põe na garaté e joga. Você sobe, ela tá do mesmo jeito, nem uma beliscadinha. Foi isso que aconteceu com eles. Só que eu vou pescar para me comer, para me divertir, para tirar um lazer, para esparar a mente, para lembrar de como era o mar, de como os discípulos pescavam. É maravilhoso quando você está no meio do mar, irmãos. Maravilhoso. Deus fala profundamente ao nosso coração. Quando você não vê terra de nenhum dos lados, e você vê só água, fala: esse negócio aqui afundar, lascou tudo. Aí você vê quão poderio é a mão do Senhor.
quão grande é o poder de Deus. E não apanharam nada. E Jesus pede o barquinho emprestado, já tinha visto que eles estavam lavando a rede. E Simão empresta o barco. Jesus apregou essa palavra. Que sermão é esse do céu? E ali saem os primeiros discípulos para o Senhor, porque havia uma palavra ainda para entrar sobre Simão e sobre aqueles que estavam pescando. Uma palavra para você nessa noite. Deus te conhece, irmãos. Deus sabe o seu andar, Deus sabe o seu levantar, Deus sabe o seu deitar. E Ele já marcou isso na sua alma, no seu coração. E Ele já falou para você que Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. E esse encontro com os discípulos, e há uma palavra: vá a alto mar. Foste fiel e obediente, emprestaste o barco, ouviste também o sermão que veio do céu, e aí saem as escamas dos olhos, não tem palavra nenhuma contrária, e fala assim: porque tu mandastes, eu irei. Olha só, hein? É melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. Porque tu mandastes, eu irei. E o Senhor já não falou para tu, vai? Hein, igreja? O Senhor já não falou para tu, vai? Ser forte, ser zeloso, porque eu sou contigo. Está faltando o quê? Para você ver o milagre na sua vida. Aqui o milagre foi de ver que Jesus era Deus conosco na terra, que Ele podia fazer mais do que tudo. Mas o maior milagre não foi eles terem ido lá e pegado multidão de peixe e dar para o outro barco, não foi. O maior milagre foi ter entrado dentro da alma e de Pedro falar: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou pecador. Ali sim Deus estava falando puramente dentro da alma daqueles que iam ser os primeiros discípulos. Que sermão foi esse, irmãos? A Bíblia não fala que sermão foi esse, né, pastor? Mas quando a gente senta lá naquele barquinho, ou fica no meio da multidão, na beirada do lago, escutando Jesus apregoando o reino de Deus, só de imaginar, irmãos, é maravilhoso. Fez com que Pedro, irmãos, tinhoso, duro, Pedro era tinhoso, era meio durão. Fala assim: Senhor, porque tu mandas, nós iremos. Então ele tirou o eu, ele tirou a profissão. Eu sou, bamba, mano, não pescamos nada a noite inteira. Quem é que vai falar para nós que vai dar peixe lá? E vai dar peixe. Mas o sermão foi tão bom. O sermão foi tão bom, irmãos, que mudou. Aleluias. O Senhor fala que a palavra vem por ouvir e ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. E eles escutaram, foram, e pela palavra pescaram. E quando chegaram na praia, que Jesus fala: agora farei de vocês pescador de homens. Aleluias. Ali começava o ministério dos discípulos de Jesus. Começava o sofrimento pelo reino de Deus, porque a porta é estreita, irmãos, é dolorido. Aleluia. E essa palavra, irmãos, esse sermão a qual Jesus apregoou, foi para Simão, foi para toda a multidão. Palavras de poder, palavras de cura, palavras de libertação, palavras a qual a igreja de hoje precisa, a qual a igreja que está sendo um pouco maquiada por outras coisas, para não ser muito agressivo no modo de falar, que estão sendo ludibriadas, que não estão recebendo o maná do céu, que sai da boca do Senhor. Deus está colocando em nosso coração palavras verdadeiras, e se você está disposto a fazer essa obra de Deus, em perfeição e em verdade, pastor,
cinja os teus lombos, porque grande vai ser a batalha espiritual contra a minha e contra a sua vida, irmãos. Aleluias. Porque a igreja cheia não é glória para Deus, mas igreja com qualidade espiritual, com visão de reino, é glórias para Deus. Aleluias. A adoração de hoje, irmãos, no começo desse culto, que o vaso colocou lágrimas para fora, o vaso aqui, eu falo isso com ousadia. Por esses dias nós estamos sentindo, há 10 meses e uns dias, há muito tempo eu não sentia isso, irmãos. Não sou hipócrita não, irmão, não estou mentindo para os irmãos. Aquele choro gostoso da presença de Deus, aquele choro da verdade, aquele choro de você sentir a presença de Deus, irmãos. Não é? Aleluia. É isso que Deus está fazendo, Jair. É isso que Deus vai fazer neste lugar, Jair. Nós não somos dono da igreja, o dono da igreja é o Senhor lá em cima. E quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas vão vindo lá de fora e vão sentir essa presença que nós estamos sentindo. Então não seja um vaso emborcado, não tenha isso só para você. Abra a sua boca e profetize o reino de Deus, profetize bênçãos, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, porque é isso que Ele vai fazer neste lugar, usando a minha vida e a sua vida. Oh glória! Aleluia. Quanto tempo você vai ficar emborcado, parado? Igreja não é lugar de você ficar só sentado não, irmão, desculpe a expressão. Aleluia. Quando nós ceiamos, irmãos, a palavra de Deus fala, aquele que participa do corpo e do sangue, ele tem a obrigação a falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Essa multidão foi atrás de Jesus por causa de alívio, irmãos, cansados. E se você não abre a sua boca, se você não se deixa se usar por Deus, o inimigo ele se inunda a tua vida, irmãos, porque você é um instrumento que está sendo e vai ser usado cada dia mais por Deus. Não feche a sua boca, não deixe de falar desse amor. Não seja covarde, irmão. Deus está falando com pessoas aqui, porque passou pessoas do seu lado, pessoas doentes, pessoas cabisbaixas, falando para você abrir a tua boca, e você não abriu a tua boca, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. Por quê? Por quê? Por quê, igreja? Por quê? E o tempo está passando rápido, o Senhor está às portas, igreja, aleluia. Rápido, rápido, rápido. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu para falar com a igreja. Recebeste de graça, dai de graça. Amém, irmãos? Se o Senhor te vocacionou, te chamou, te escolheu, chacoalha a poeira, irmão. Chacoalha. Grande é a obra de Deus. Grande é a obra de Deus, irmãos. E está rápido demais, pastor Jerry. Está rápido demais. 10 meses e pouquinho. Mas eu nunca senti a presença de Deus o quanto eu estou sentindo nesse lugar, irmãos. Deus quer te presentear, quer me presentear, irmãos. Quer maior presente que esse fazer a obra de Deus? Quer maior presente que esse se sentir útil? Quantas vezes você entrou na casa de Deus se sentindo inútil? Quantas vezes? Inútil. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Quem sou eu? São perguntas que nós fazemos para nós, irmãos. Ou estou mentindo? Estou
estou mentindo? Quem sou eu? Quem liga para mim? Aleluia. Oh, elevo meus olhos aos montes, Senhor. Aleluia. O socorro vem dele, irmão. Confia nele. Aleluia. E creia nisso. Aqui é Terra Santa, irmão. Aqui, ó, Terra Santa. Aleluia. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você quer participar disso? Você quer participar disso? Hã? Então chacoalha aí a poeira do ombro. Tira a terra de cima aí. Porque o inimigo está querendo te enterrar, irmão. O inimigo está querendo te calar. O inimigo está querendo te colocar lá embaixo. Mas hoje Deus fala assim: eu vou pegar você pela tua mão. Eu vou pegar na tua mão, eu vou te levantar. O Senhor fala: eu vou te dar força. Eu vou te levantar. Aleluia. Oh, glória. Deus é fiel. Deus é maravilhoso.